Olá, amigos, tudo bem? Bom, dá para perceber que a gente não está no estúdio. O estúdio está em obras, então eu estou tendo que improvisar. Eu estou gravando aqui fora, então qualquer ruído estranho, né, a qualidade talvez fique um pouco comprometida, mas o importante é a gente não deixar de passar aí para vocês o nosso vídeo da semana. O tema dessa semana foi sugerido por um dos nossos seguidores. Ele vai fazer o Enem e está muito preocupado com a parte de filosofia política. O que ele nos pediu? Nos pediu para fazer um resumo breve, né, e bem objetivo sobre a evolução do pensamento político na história. Ou seja, como foi que evoluiu a visão dos principais filósofos em relação à questão da política, do Estado, enfim, o assunto é teoria política. Então, fica difícil para a gente fazer essa seleção. Mas eu escolhi 10 nomes aqui e vou procurar passar para vocês, de uma maneira bem objetiva, as ideias centrais de cada um. Ou seja, como foi que evoluiu o pensamento político na história. Então a gente pode começar lá da antiguidade, naturalmente. A gente começa com Platão. O que a gente pode destacar em Platão para ser bem objetivo? Quando o assunto era governo, quando o assunto era política, Platão colocava que a política era uma atividade que fazia parte da praxis, aquele tipo de atividade profissional que era restrito a uma pequena parcela da sociedade, mas uma visão aristocrática em relação à atividade política. Então, uma ideia central aí de Platão é a ideia do rei filósofo. O que ele colocava? Ele colocava que os governantes, os reis, eles deveriam ser pessoas esclarecidas em termos de filosofia. Só assim ele sairia do mundo das aparências, do mundo da filodoxia, do mundo das opiniões e poderia assim governar com sabedoria. Então a ideia do rei filósofo é imediatamente lembrada quando o assunto é Platão. Um outro nome importante que a gente destaca aí em relação à política, à teoria política, é o nome de Aristóteles. Como que Aristóteles colocava a questão da atividade política? Ele colocava a política como uma extensão da ética. É muito famosa a frase de Aristóteles: o homem é um animal político. O que ele queria colocar para a gente com isso? É que o homem é um animal político que vive em sociedade. Para viver em sociedade, ele precisa de regras, normas, regulamentações que seriam alcançadas e definidas a partir da atividade política. A atividade política deveria, para ele, ser exercida como extensão da ética. Deveria visar o bem comum, o bem da coletividade, né? Os interesses da polis deveriam estar em primeiro lugar. Então a atividade política, ela teria como destinação principalmente a promoção do bem comum da comunidade, da polis, do coletivo, portanto. Um outro nome também importante que a gente pode destacar é Sêneca. Sêneca, né, que foi um representante aí da filosofia greco-romana, que nada mais foi do que uma discussão, uma ampliação do que os gregos produziram. O que Sêneca colocava assim de importante em termos de atividade política? Ele defendia a ideia do rei virtuoso, né? O governante, o rei deveria ser uma pessoa virtuosa, bastante preocupada, zelosa com a questão da ética. E deveria realmente ser uma pessoa equilibrada, virtuosa, né? Ter as virtudes e a sabedoria, o entendimento filosófico para ser um bom governante. Outro nome importante em termos de evolução do pensamento político é Bossuet. Jacques Bossuet, que defendeu a teoria do direito divino do rei. Ele, como religioso, naturalmente se baseou na Bíblia. A Bíblia, né, está recheada, principalmente o Antigo Testamento, da figura de vários reis. Então Bossuet colocava que o rei estava na condição de rei por vontade de Deus. Então ele funcionaria como uma espécie de representante de Deus na Terra.
e assim deveria ser respeitado como tal. Não respeitar as determinações e as vontades do rei seria como desobedecer a Deus. Ele defendeu essa ideia numa obra dele que é muito clássica, chamada A Política segundo a Sagrada Escritura. Quem mais que a gente pode destacar? Thomas Hobbes, autor de Leviatã. O Hobbes, ele defendia a ideia de que o homem era mau por natureza, ambicioso por natureza, e que seria necessário um Estado, e um Estado forte. Ele defendeu o Estado absolutista, um rei forte, com capacidade de conter os conflitos sociais, as ambições humanas. Dizia, o homem é lobo do homem, alguém precisa controlar essa ambição natural que existe no ser humano. Então ele defendia o Estado absolutista. Outro nome importantíssimo, que é considerado como um divisor de águas em relação à evolução do Estado, à teoria do Estado, sem dúvida nenhuma, foi o Maquiavel. Nicolau Maquiavel, político italiano, filósofo italiano, ele é defensor daquela ideia de que os fins justificam os meios. Ou seja, o rei, no caso ele falava do príncipe, a principal obra dele foi o Príncipe, ele não tem que ser necessariamente virtuoso. Ele pode utilizar e poderia utilizar os meios que ele quisesse para fazer prevalecer os interesses do Estado. Afinal de contas, ele representava os interesses da sociedade estando à frente do Estado. Então, em nome desse bem-estar e desses interesses da sociedade, ele poderia fazer tudo. Mentir, mandar prender, mandar executar. Enfim, o Maquiavel dizia que um rei não precisava ter naturalmente virtudes, nem ser uma pessoa religiosa. Ele entendia que deveria haver essa separação entre Estado e Igreja, Estado e religião. E aí você já tem aí o embrião do chamado Estado laico. Outro nome importante, sem dúvida nenhuma, dessa seleção de teóricos políticos, está o John Locke. Locke entendia que o Estado, a partir do momento que ele existia e que a sociedade o reconhecia, o aceitava, a sociedade estava se privando da sua liberdade de decisão, de escolha, e que, em nome disso, o Estado deveria exercer o seu poder representando os interesses da sociedade e respeitar os direitos naturais do homem, o direito à liberdade, o direito de ir e vir, enfim, o direito à propriedade. Ele entendia que o Estado realmente era necessário, deveria ser reconhecido e respeitado pela sociedade, mas desde que o Estado também respeitasse esses direitos naturais, essenciais ao ser humano, como a liberdade, por exemplo. Outro nome que a gente não pode deixar de destacar aqui é Rousseau. Rousseau, um contratualista, defendia que a relação entre Estado e sociedade era uma relação contratual, a sociedade reconhecia, legitimava o Estado, abria mão da sua liberdade de escolha e, em contrapartida, o Estado deveria se voltar a promover o bem comum, o bem da sociedade. Ele colocava que isso era um contrato. E a partir do momento em que o Estado, por exemplo, deixasse de cumprir a sua função social e política, era direito da sociedade depor aqueles que estivessem à frente do Estado. Outro nome fundamental, Montesquieu. Montesquieu todo mundo conhece, foi um filósofo também iluminista e que defendeu a divisão dos três poderes do Estado, em executivo, legislativo, judiciário, como a gente conhece. Isso daí foi fundamental, inspirou, inclusive, constituições republicanas, que vieram posteriormente, essa divisão harmônica entre os três poderes do Estado, para evitar a concentração, o autoritarismo, a centralização de poderes nas mãos do poder executivo. Um outro nome aí, já contemporâneo, é Hegel. Hegel tinha uma visão do Estado como um meio de realização do indivíduo.
Ele colocava que o Estado era fundamental. O indivíduo, ele jamais se realizaria se não fosse o Estado. É uma visão que foi muito criticada posteriormente por Marx, que é o último nome que eu gostaria de citar nesse rol aí de filósofos, né, que refletiram sobre teoria política e teoria do Estado. Karl Marx via o Estado como um instrumento de domínio de classe. Era uma visão materialista, naturalmente, marxista, né, via o Estado como um instrumento da minoria burguesa para oprimir, para controlar a grande massa composta pelo proletariado. Propôs, inclusive, uma revolução do proletariado, né, para acabar com essa dominação que ele entendia que existia das elites burguesas, donas dos meios de produção, para gerar, produzir instituições que teriam como finalidade manter o status quo, né, do capitalismo. Bom, é isso aí, gente, né? A lista é um pouco grande, eu selecionei 10, eu espero que tenha atendido aí os interesses aí do nosso seguidor. Nossa preocupação aqui foi em ser objetivo, seguindo mais ou menos uma sequência cronológica. E aí, você curtiu o vídeo? Se você curtiu, seguem as recomendações de sempre. Tá? Compartilhar, deixar seu comentário e não deixar de se inscrever no canal. Isso é importante demais para nós aqui da Polis, para a gente poder continuar com esse trabalho de vídeos objetivos e imparciais que vão direto ao cerne da questão. É isso aí. Um grande beijo para vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.